Muito bem, ó. Nosso convidado, estamos aqui com Pedro Bial, o grande Pedro Bial, ele mesmo, Pedro Bial, que nas horas vagas arrumou um tempo de homenagear a nossa eterna jogadora de vôlei, Isabel, lançando um livraço, Isabel da Vida, a onda mais alta de Ipanema, com uma foto maravilhosa de capa. Só pela foto da capa você já tem obrigação moral de comprar o livro e dar uma espiadinha na história da Isabel, que foi maravilhosa. Dan, bola tua. Poxa, tantas perguntas que eu queria fazer para o Pedro. Eu estava olhando a internet aqui no intervalo e daí uma citação aqui me reforçou uma das curiosidades que eu tenho, que é aquilo que eu te comentei no seu programa, né? E você falou um pouquinho agora sobre essa terra de Ipanema, esse reino de Ipanema. Eu tenho a impressão que todo mundo era talentoso e talvez por isso vocês nem percebessem que a vida é difícil, cara. Porque eu estou dizendo assim, a citação que eu vi é que você estudou com o Cazuza. Eu não sabia disso, por exemplo, eu acabei de ver. Então, eu acho que, além do Cazuza, devia ter outras pessoas, né, que a Wikipédia não sabe e que você deve ter cruzado, e que se cruzavam o tempo inteiro. Então, assim, é meio como você falou, o jogador descartado do basquete vira o melhor jogador do mundo de vôlei. A jogadora de vôlei, que é magra, que ninguém dá bola, vira a melhor jogadora do mundo de vôlei. O cara que quer ser jornalista, que é você, vira o Pedro Bial, que a gente conhece hoje. É assim, né, Pedro? Foi assim, foi um achado. Tem alguém, perdão, e aí para completar, que de repente não aconteceu e que você achava que ia acontecer? Sabe, vocês também essa releitura? Ou todo mundo rolou, cara? O Pedro queria ser poeta, né? Daí deu nisso, né? Ah, meu Deus. Ah, aquela coisa, né? Se você sobe nos ombros dos gigantes, se antes de você o sarrafo estava alto e tinha um gigante na sua frente, você já saiu de um lugar que você estava vendo mais longe, você estava nos ombros do gigante. Você pode se estabacar, tomar um tombo, cair lá de cima, ou você pode dar uma surfadinha e fazer uma história bonita, não necessariamente à altura dos gigantes que te antecederam, mas você já sai de um bom ponto de partida. Você falando de quem não deu certo, eu me lembro, eu e Cazuza, a gente foi muito próximo dos 4 anos de idade até o começo da idade adulta. A gente continuou próximo, se via pouco, porque eu fui para o jornalismo, para a televisão, e ele foi para o rock and roll. Mas, assim, nós éramos assim, no Santo Inácio, a gente primeiro estudou o jardim de infância e alfabetizados fomos no Chapeuzinho Vermelho, que era uma escola da Rua Prudente de Moraes, onde Que hoje deve morávamos. ser um prédio, né? Hoje é um prédio. Como, Hoje é um prédio. como toda escolinha que a gente estudou na infância, hoje é um prédio com piscina embaixo e academia de ginástica, varanda gourmet. E aí, de lá, nós fomos para o Colégio Santo Inácio. Esse continua lá, permanece, o grande colégio jesuíta do Rio de Janeiro. E aí éramos 3 amigos muito próximos dentro do Santo Inácio. Era eu, Cazuza e o Ricardo Quintana. Ricardo Quintana, e eram 3 meninos curiosos, inteligentes, gostavam de ler, gostavam de competir entre si, quem já leu mais, quem já leu isso que o outro não leu, é, aquela competição, digamos assim, saudável. E o Ricardo Quintana botava a gente no bolso. Ele era mais inteligente, mais esperto, mais sagaz, mais cheio de tiradas, assim, ele era assim a voz, assim, botava a gente realmente no bolso. E o Ricardo não deu em porra nenhuma, cara. Então não deu em nada. Ele meio que se perdeu na década de 70, 80, não sei se teve drogas, o que teve. A gente teve vários que ficaram no caminho, né? Não foi uma geração que não correu riscos, né? A gente viveu intensamente ali uma contracultura, um Wood-Grude ali que alguns ficaram pelo caminho. Assim. É muito difícil você acertar quando você vê uma turma de crianças, de jovens inteligentes, promissores, dizer quem vai, para usar essa expressão, que é uma expressão também
tem que ser contextualizada. Quem vai dar certo, quem não vai, né? E tem que ser contextualizada porque a grande liberdade é você saber que dar certo pode ser uma infinitas Isso. maneiras de dar certo, né? O Dar que é para certo você não não é é pro com... cara e vice-versa. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas o Rio tem uma coisa, né, Biel, que eu acho que é a coisa das pessoas estarem na cidade, né? Que é uma coisa que São Paulo tem muito menos, assim. Por exemplo, eu sempre lembro do livro do Coni, que ele conta o dia do golpe militar, né? A República dos Caranguejos, que ele conta que ele estava operado e que o Drummond toda hora passava na casa dele para saber se ele estava bem e levava ele para andar em Copacabana. E que eles viram juntos o dia do golpe ali, que os militares começaram a mobilização no Forte de Copacabana. Mas é um pouco isso, você está andando em Copacabana, você trompa com o Coni e com o Drummond, que pode ser teu vizinho, ou vizinho do teu amigo. E essa convivência de você ver alguém como esses caras desde cedo, de algum modo te estimula, porque aquelas pessoas são de verdade, né? Pra gente que mora numa cidade, né? Pra quem cresceu. Eu moro no Rio há 20 anos, mas eu fui criado em São Paulo. Você só imagina aquelas pessoas que você admira, você nunca as viu, né? Então é diferente a relação, né, cara? Eu acho que isso tinha um pouco de resquícios da capital federal, não era mais a capital federal em 64, mas ainda tinha muito daquilo. Eu não sei mais se o Rio ainda é assim. Talvez porque o Rio ainda. Não sei se isso ainda é verdade. Mas também eu sou um carioca erradicado em São Paulo, né? Eu também estou longe do Rio. E eu não sei te dizer. Mas acho que mudou para melhor em muitos aspectos, porque um abismo, uma separação entre Zona Norte e Zona Sul, que era horrível, era uma bobagem. E hoje eu vejo uma integração, a tal cidade partida, ela continua partida nos termos em que o Joinville elaborou essa expressão de ser uma cidade dividida por desigualdades muito profundas, muito acentuadas. Mas culturalmente e artisticamente, houve uma equiparação. A arte que se produzia na década de 50, 60 na Zona Sul carioca era uma coisa de uma sofisticação que... Mas é dessa Zona Sul que Nara Leão sai para ir para a Zona Norte e trazer Cartola, trazer Zequete, trazer o samba da Zona Norte. Eu tenho um caso na família maravilhoso. Meu filho, Theo, que é bossa novista, sambista, ele fez o trajeto oposto. Antes o pessoal ia da Zona Norte para a Zona Sul. O Theo, no samba, foi da Zona Sul para a Zona Norte. Ele foi criado no Leblon, mas hoje ele frequenta a Vila Isabel. É ali que ele se identificou, que encontrou a turma dele. Ao mesmo tempo, ele ainda é a bossa nova criada na Zona Sul. Mas você falando isso, assim, eu me lembro assim, da gente ir tomar sorvete, depois a gente ia tomar chopp mesmo, no bar ali da esquina de Ipanema, e estava ali o Tom Jobim, e estava ali o Chico Buarque, e estava ali o Vinícius de Moraes. Você ouvia as conversas, você sentava ali do lado e pegava uma carona, entendeu? Meu pai, que era de teatro, também. Eu acompanhava meu pai no tour de teatros que ele fazia, para ver o borderô dos teatros que ele vendia os programas e tal. Ficava ouvindo e também frequentava a minha casa, sei lá, Cacilda, Valmor. Isso é uma formação que escola nenhuma te dá, né? Você ficar ouvindo essas conversas e... Uau! Essa gente de teatro, né, Dan? Que olha assim, pô, esse pessoal se cumprimenta beijando na boca. Como assim? Que é isso, né? Você perceber que exige, assim, muito... para usar uma expressão já meio datada, assim, era muito nada careta, entendeu? Não tinha caretice, assim, isso era muito, muito legal. E, por exemplo, você falou do Cazuza. Dan, a primeira entrevista que eu fiz, a gente tinha que fazer uma entrevista com uma pessoa importante. Naquela época não se falava, vai fazer uma entrevista com uma celebridade. Não, vai fazer uma entrevista com uma pessoa importante. O pai do Cazuza, João Araújo, que era da gravadora, conhecia todo mundo
do mundo artístico, ele conseguiu para a gente que a gente fosse recebido pelo Vinícius de Moraes. Aí fomos eu e Cazuza fazer uma entrevista na casa do Vinícius, que nos recebe dentro da banheira, já bebendo uísque às 10 da manhã. E a gente passou o dia, a gente tinha 12 anos, uma coisa assim, 12 para 13 anos. Passou o dia com o Vinícius percebeu que a gente já tinha lido as poesias dele, que a gente conhecia várias de cor, ficou encantado com a gente, deu uísque pra gente, a gente voltou bêbado, duas crianças. Essa foi minha primeira entrevista, quer dizer, eu comecei com o pé direito, né, Dan? Sem dúvida. Então é isso, assim, isso forma uma pessoa, né? Forma um profissional e uma pessoa. Mas não Bial, Você desanima continua, né? depois? Perdão. Tem alguém? Depois não desanima quando você entrevista a gente que é tão abaixo do Vinícius? Ah, não, de jeito nenhum. A gente encontra o Vinícius em todo o JG de Araújo Jorge. A gente. Você falou do Drummond e do Coni. O Drummond, eu e Cazuza também. Depois eu fiquei sabendo, a gente nem se trocava isso, mas depois eu vi ele contando a mesma coisa. O Drummond andava muito por Ipanema. Ele tinha a casa da amante dele e ele saía. Depois, muitos anos depois, eu percebi que era esse o caminho. Ele saía da casa da amante e ia voltando para casa. Eu via o Drummond andando, eu ia andando atrás dele, uns 10 passos atrás, na fantasia de que eu vou ver ele ver alguma coisa, ou alguma coisa acontecer com ele, que ele vai escrever na crônica dele de depois da manhã, ou que vai aparecer num poema. Assim. E ficava lá perseguindo a poesia, perseguindo o poeta. E o Cazuza, depois eu vi que ele fazia a mesma coisa. Então, esse tipo de oportunidade. Agora, a gente não é só idealização, era um momento incrível, uma quantidade de cabeças espetaculares reunidas no mesmo lugar, na mesma época, tem tudo isso. Mas, para uma pessoa, para alguém inquieto, observador, que está a fim de enxergar o que os olhos não, necessariamente não podem ver, basta dar a volta em qualquer quarteirão de São Paulo, de qualquer cidade, que você já vai ter uma boa amostra da natureza humana, boas histórias. Querer ouvir, querer olhar e enxergar. Não precisa dar a volta ao mundo. Tem gente que dá a volta ao mundo e não vê nada, não traz nada. E tem gente que anda até a esquina e volta com guerra e paz.